Governança é um conceito central na administração pública e privada, relacionado à forma como o poder é exercido na gestão de recursos e no direcionamento das organizações. Com base nessa definição, assinale a alternativa que melhor descreve o conceito de governança. A. Governança é a forma de implementar políticas públicas sem a necessidade de prestação de contas aos cidadãos ou stakeholders. B. Governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração de recursos econômicos e sociais, com foco na transparência, responsabilidade e desenvolvimento. C. Governança é o processo de distribuição igualitária de recursos financeiros sem considerar a eficiência ou os impactos sociais. D. Governança é a aplicação de estratégias exclusivamente financeiras para maximizar o lucro das organizações, independentemente das questões sociais. E. Governança é a centralização do poder em uma única entidade, sem a participação de diferentes stakeholders na tomada de decisões. Resposta. B. Governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração de recursos econômicos e sociais, com foco na transparência, responsabilidade e desenvolvimento. 2. O conceito que se refere à clareza e abertura das informações, garantindo que todos os envolvidos tenham acesso adequado às informações necessárias para a tomada de decisões, é conhecido como A. Equidade. B. Accountability. C. Transparência. D. Sustentabilidade. E. Eficiência. Resposta. C. Transparência. 3. O conceito de accountability está relacionado à responsabilidade e à obrigação de prestar contas pelas ações e decisões tomadas por gestores e líderes, especialmente no setor público e nas organizações. Assinale a alternativa que não se refere ao conceito de accountability. A. Capacidade de responder pelas próprias ações e decisões, assumindo as consequências. B. Ato de reportar e justificar as ações e decisões tomadas para os stakeholders. C. Clareza e abertura das informações, permitindo que todos os envolvidos acompanhem as decisões e ações da organização. D. Ausência de punição ou consequências por atos ou decisões inadequadas, sem a devida prestação de contas. E. Monitoramento das ações e decisões para garantir conformidade com as normas e objetivos estabelecidos. Resposta. D. Ausência de punição ou consequências por atos ou decisões inadequadas, sem a devida prestação de contas. 4. Assinale a alternativa correta com relação ao sistema de governança no setor público brasileiro. A. Auditorias independentes e o controle social organizado são exemplos de instâncias internas de apoio à governança pública. B. Conselhos de administração ou equivalentes e a alta administração são exemplos de instâncias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos. C. Exemplos típicos de instâncias externas de apoio à governança são a ouvidoria, a auditoria interna, o Conselho Fiscal, as comissões e os comitês. D. O Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União são exemplos de instâncias de governança responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para a promoção da governança das organizações públicas. E. As instâncias externas de governança realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração. Resposta. D. O Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União são exemplos de instâncias de governança responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para a promoção da governança das organizações públicas. 5. Uma cidade adotou o modelo de administração pública gerencial. O objetivo era melhorar a eficiência dos serviços públicos, aumentar a transparência e promover uma maior responsabilização, accountability. Após a implementação, a cidade viu um aumento na qualidade dos serviços públicos, especialmente na gestão de resíduos sólidos e no atendimento primário à saúde. No entanto, enfrentou críticas quanto à capacidade de manter a governabilidade, dada a nova estrutura gerencial. A. Dificuldade em adaptar as estruturas existentes para um modelo focado em resultados. B. Resistência dos servidores públicos ao novo modelo de gestão, que enfatiza a meritocracia. C. Aumento no número de contratações para atender à demanda por novos serviços públicos. D. Diminuição da transparência nas decisões administrativas, devido ao foco em eficiência.
E. Redução da qualidade dos serviços públicos em função do novo modelo de gestão. Resposta: A. Dificuldade em adaptar as estruturas existentes para um modelo focado em resultados. 6. Qual das alternativas abaixo não representa um potencial benefício de uma boa governança pública? A. Garantir a entrega de benefícios econômicos, sociais e ambientais para os cidadãos. B. Garantir que a organização seja, e pareça, responsável para com os cidadãos. C. Ter clareza acerca de quais são os produtos e serviços efetivamente prestados para cidadãos e usuários, e manter o foco nesse propósito. D. Ser transparente, mantendo a sociedade informada acerca das decisões tomadas e dos riscos envolvidos. E. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos inadequados de apoio às tomadas de decisão. Resposta: E. Possuir e utilizar informações de qualidade e mecanismos inadequados de apoio às tomadas de decisão. Enquanto informações de qualidade são essenciais para uma boa governança, a utilização de mecanismos inadequados é uma característica negativa que não contribui para uma boa governança. 7. Uma boa governança pública deve: A. Ignorar a sociedade e não prestar contas. B. Comprometer a qualidade e a efetividade dos serviços prestados aos cidadãos. C. Desestimular o desenvolvimento contínuo da liderança e dos colaboradores. D. Não confundir processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade. E. Institucionalizar estruturas inadequadas de governança. Resposta: D. Não confundir processos, papéis, responsabilidades e limites de poder e de autoridade. 8. Governança é: A. A forma de gerir os recursos do Estado. B. O processo de centralizar o poder em uma única entidade governamental. C. A prática de maximizar os lucros das empresas privadas. D. O mecanismo de evitar a transparência nas decisões governamentais. E. A forma de garantir que as decisões públicas sejam tomadas sem considerar a participação dos cidadãos. Resposta: A. A forma de gerir os recursos do Estado. 9. É o aparelho de Estado organizado com a função de executar serviços, visando a satisfação das necessidades da população. A. Administração pública. B. Governança corporativa. C. Poder judiciário. D. Congresso Nacional. E. Tribunal de Contas. Resposta: A. Administração pública. 10. A governança e a gestão são, respectivamente, A. Função fiscalizadora e função reguladora. B. Função legislativa e função executiva. C. Função direcionadora e função realizadora. D. Função consultiva e função deliberativa. E. Função administrativa e função estratégica. Resposta: C. Função direcionadora e função realizadora. 11. É a característica de algo que pode ser realizado com baixos custos. A. Equidade. B. Efetividade. C. Eficiência. D. Economicidade. E. Eficácia. Resposta: D. Economicidade. 12. Governar é a realização de 3 atividades. A. Planejar, executar e fiscalizar. B. Avaliar, direcionar e monitorar. C. Organizar, comandar e controlar. D. Desenvolver, implementar e revisar. E. Delegar, supervisionar e corrigir. Resposta: B. Avaliar, direcionar e monitorar. 13. Os mecanismos de governança podem ser agrupados em 3 categorias gerais. A. Planejamento, execução e revisão. B. Transparência, responsabilidade e participação. C. Delegação, fiscalização e correção. D. Liderança, estratégia e controle. E. Organização, comunicação e avaliação. Resposta: D. Liderança, estratégia e controle. 14. De acordo com o sistema de governança pública em órgãos e entidades da administração pública, como se posiciona a auditoria interna dentro dessa estrutura? A. Instância interna de governança. B. Instância interna de apoio à governança. C. Administração executiva. D.
Gestão tática. E. Gestão operacional. Resposta. B. Instância interna de apoio à governança. 15. São princípios da governança pública, exceto a. Capacidade de resposta, b. Efetividade, c. Confiabilidade, d. Melhoria regulatória, e. Prestação de contas e responsabilidade, resposta. B. Efetividade. Decreto número 9.203 de 2017 dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 3º são princípios da governança pública. 1. Capacidade de resposta. 2. Integridade. 3. Confiabilidade. 4. Melhoria regulatória. 5. Prestação de contas e responsabilidade. E 6. Transparência. 16. Refere-se às atitudes organizacionais e ao comportamento dos servidores públicos, destacando a adesão e o alinhamento constante aos valores, princípios e normas éticas compartilhadas, com o objetivo de colocar o interesse público acima dos interesses privados. A. Integridade. B. Capacidade de resposta. C. Confiabilidade. D. Melhoria regulatória. E. Transparência. Resposta. A. Integridade. 17. Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridade é a. Um objetivo. B. Uma justificativa. C. Um princípio. D. Uma norma. E. Uma diretriz. Resposta. E. Uma diretriz. 18. Para melhorar o desempenho da gestão, o setor público tem incorporado práticas administrativas do setor privado, especialmente adaptando princípios de governança corporativa à realidade governamental, com o objetivo de alcançar resultados mais eficazes. Quais são os princípios básicos dessa boa prática de governança corporativa e gestão? A. Neutralidade, prudência, integridade e confiabilidade. B. Legalidade, tempestividade, competência e publicidade. C. Continuidade, materialidade, relevância e compreensibilidade. D. Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. E. Eficiência, eficácia, economicidade e ética. Resposta. D. Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade. 19. Estabelecer o modelo de governança, gerir riscos e promover transparência são os mecanismos, respectivamente, de a. Liderança, controle e estratégia. B. Estratégia, liderança e controle. C. Controle, estratégia e liderança. D. Estratégia, controle e liderança. E. Liderança, estratégia e controle. Resposta. E. Liderança, estratégia e controle. 20. A Instrução Normativa Conjunta MP-CGU número 01 de 2016 trata de controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Com base nessa instrução, compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle que são implementados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com o objetivo de conduzir políticas públicas e prestar serviços de interesse da sociedade ao A. Comunicação interpessoal. B. Gestão de conflitos. C. Governança no setor público. D. Planejamento tático. E. Gestão estratégica de pessoas. Resposta. C. Governança no setor público.